Pronto, gravação iniciada. Eu preciso que vocês me falem se vocês estão conseguindo ver a tela do PowerPoint, por favor. Sim. Tá ok, obrigada. Bom, na aula passada, pessoal, a gente trabalhou o conteúdo da seção 3.2 completo, né? E iniciou o conteúdo da seção 3.3. Hoje eu vou finalizar a seção 3.3 com vocês, que ficou faltando só falar de energia mecânica, e depois eu dou início ao conteúdo da última seção da unidade 3, tá? Que é conservação de energia. Então, hoje, oficialmente, a gente finaliza aí a unidade 3, tá? No final da aula, eu vou passar a vocês uma lista de exercício, como eu falei na semana passada. E essa lista de exercício é uma lista bem pequena, tá, gente? Não tem, são 6 questões que tem na lista. E algumas questões, inclusive, eu já resolvi até com vocês, algumas bem parecidas, assim, acho que só muda valores. E a intenção dessa lista, eu sei que ela vai ser pontuada, vai valer ponto, porque eu preciso avaliar por pontuação. Mas, mais que pensar no ponto, eu peço que vocês tentem resolver, tá? E eu não me importo de maneira nenhuma de ser procurada para esclarecer dúvidas em relação a questões que estiverem nessa lista, tá? Mesmo ela sendo pontuada. Eu tô aqui, a minha intenção de fato é que vocês consigam entender o conteúdo. Então, no final da aula eu vou estar passando a lista, tá? Eu vou passar pelo grupo no WhatsApp e vou pôr ela também, salvar um link lá no AVA, para quem está tendo acesso somente pelo AVA. E aí vocês vão me entregar essa atividade semana que vem. Então, eu vou estar recebendo no e-mail até sexta-feira da semana que vem. Então, até a data da próxima aula, tá bom? Alguma dúvida em relação a alguma coisa que eu falei até aqui? Tranquilo, né? Então, vamos dar uma lembrada aí no conteúdo da aula passada para quem não dormiu, né, pessoal? Então, para quem não dormiu, tá lembrado? Ou para quem dormiu e conseguiu assistir a aula depois, vai lembrar de tudo isso aqui que eu vou falar agora. A aula passada, deixa eu pegar aqui o apontador, a canetinha aqui. Na aula passada, a gente falou de energia cinética, né? Eu comecei a aula falando sobre energia cinética. Então, lá, deixa eu voltar um pouquinho antes disso. A unidade 3, ela começa falando de trabalho. Então, a gente falou de trabalho, né? E depois a gente falou de potência. A gente viu que o trabalho é calculado através, é realizado por uma força. Então, a gente viu que tem trabalho para uma força constante, trabalho para uma força variável. Depois nós falamos de potência, né, da potência média, que é o tempo que eu levo, né, que o corpo leva para exercer ali um determinado trabalho. Então, o trabalho médio de um corpo, a potência média de um corpo é calculada através do trabalho dividido pelo tempo que ele gastou para realizar aquele trabalho. E aí a gente falou também de potência instantânea, que está relacionada com a velocidade, né? Isso tudo a gente viu na primeira sessão lá da unidade 3. E aí, na sessão da aula passada, a gente começou falando de energia cinética, né? Que eu falei a vocês que a energia cinética era a energia que estava associada ao movimento. Então, a energia cinética ela é representada por essa letrinha K, e vocês viram que a energia cinética é calculada através dessa equação aqui, tá? Que massa do corpo vezes a velocidade desse corpo ao quadrado sobre 2. Eu ainda falei a vocês que essa energia cinética ela não vai ser nunca negativa, né? Por quê? Porque a massa de um corpo ela não é negativa. E a velocidade do corpo, por mais que ela possa estar sendo negativa, essa velocidade está elevada ao quadrado, então eu não tenho como encontrar esse valor aí negativo, tá? E aí, depois que a gente falou de energia cinética, que é a energia que está associada ao movimento, ou seja, um corpo para se movimentar tem que ter energia, e essa energia é o que a gente chama de energia cinética, a gente falou de energia potencial. E eu falei a vocês lá que energia potencial era uma energia que ela estava ali armazenada, né, prestes a se transformar em outra energia. E aí nós vimos que tem 2 tipos, né, a gente trabalhou 2 tipos de energia potencial, que é a energia potencial gravitacional, ou seja, uma energia que está ali associada à altura de que um corpo se encontra. Então, a gente sabe que quanto maior a altura, maior vai ser essa energia potencial que esse corpo vai ter, né? Então, como que a energia potencial, ela é representada pela letrinha U, tá? U é de potencial, só que aí eu tenho que saber se é gravitacional ou elástica. Então, o G, energia potencial gravitacional, eu calculo ela sempre através da massa do corpo, vezes a gravidade, vezes a altura. Essa é a equaçãozinha que eu preciso para calcular a energia potencial de um corpo, tá? Agora, se for energia
potencial, opa, eu errei aqui, tá, gente? Era energia potencial elástica, tá? Energia potencial elástica, o que ela está associada? Ela vai estar associada a um corpo que tem características elásticas. Então, geralmente a gente trabalha com mola ou um corpo que tenha essa característica aí de elasticidade, tá? Então, a questão ela vai vir formando. Então, se existe esse corpo, né, dentro do sistema que você está trabalhando, analisando as energias daquele sistema, então a energia potencial que ele vai ter é a energia potencial elástica, porque o seu corpo ele tem uma característica ali elástica. E aí a gente viu que a energia potencial elástica ela é calculada através dessa equação, tá? Que é a mesma equação para o trabalho da força elástica, né? Então, é igual a K, que é a minha constante, né? A constante de elasticidade daquele corpo, vezes X, que vai ser a deformação desse corpo. Então, se eu disser que uma mola foi deformada a 20 centímetros, X é exatamente a deformação dessa mola, e a questão ela vai ter que me fornecer aí quem é K, né? Quem é essa constante de elasticidade desse corpo, dessa mola. Então, a energia potencial elástica é calculada através de Kx ao quadrado sobre 2, tá? Depois que a gente falou disso, a gente falou do teorema do trabalho e energia. Então, para que eu expliquei a vocês como que surgiu esse teorema, né? E eu disse que ele veio realmente para relacionar aí o trabalho de um corpo, né? O trabalho resultante de um corpo com a energia cinética. Então, eu resolvi uma questão com vocês que se aplicava exatamente esse teorema, né? Lá eu explicava assim, olha, você tem duas formas de resolver a questão. Então, muitas vezes a questão me pede qual é a energia cinética do corpo. E aí eu sei que a energia cinética ela é calculada através dessa equação, que é mv ao quadrado sobre 2. Mas às vezes a questão ela não me fornece todos os dados suficientes, né, de velocidade, para me estar encontrando aí essa energia. Aí eu preciso destrinchar, é todo um processo mais trabalhado para encontrar essa velocidade e estar utilizando essa equação aqui no final. E aí, para não ter todo esse trabalho, por isso que surgiu o teorema do trabalho-energia. Por quê? Muitas vezes, só calculando o trabalho resultante de um corpo, eu já encontro quem é a variação da energia cinética. Então, o trabalho resultante de um corpo é igual à variação de energia cinética. É isso que diz o teorema do trabalho em energia, tá? Lembrando que variação é sempre final menos inicial. Então, se eu encontro o trabalho resultante do corpo, o valor daquele trabalho, o resultante vai ser igual à energia cinética no final, menos a energia cinética no início, né? Considerando que se esse corpo, a questão disser que no início ele tinha uma velocidade igual a zero, ou seja, ele estava no repouso, então eu digo que o trabalho resultante simplesmente vai ser igual à minha energia cinética final, tá? E aí a gente viu que a relação entre a variação da energia cinética com a variação da energia potencial, ela é inversa. Por quê? Eu mostrei um simulador aqui na aula para vocês, que era até de um skatista, né? Então, imaginem agora na cabecinha de vocês aí, que a gente está lá, o skatista está na pista de skate e ele está lá no ponto mais alto, parado em cima do skate, tá? Antes de descer ali a rampa. Então, quando ele está parado naquele ponto, ele não tem velocidade, né? Então, se ele não tem velocidade, pessoal, eu digo que a energia cinética dele ali naquele ponto é igual a zero, tá? Em relação, eu utilizando o meu solo como referência, tá? Agora, se eu pensar em energia potencial, aquele skatista ele vai ter uma energia potencial. Por quê? Porque ele tem uma altura em relação ao solo. Então, naquele ponto, naquele exato momento que ele está lá em cima, prestes a descer a rampa, ali a energia cinética dele é zero, tá? Mas ele tem uma energia potencial ali máxima, que a gente chama, porque ele está no topo lá daquela rampa e ele tem a sua energia potencial máxima. À medida que o skatista vai descendo, a altura dele vai diminuindo, certo? Como a altura vai diminuindo, pessoal, a energia potencial dele também cai, então ela vai diminuindo. O que está acontecendo? Essa energia que está diminuindo, ela não está sumindo, não, tá? Ela está se transformando. Porque, como eu falei a vocês, a energia não se perde nem se ganha, ela se transforma. Então, no momento que o skatista está caindo, a altura dele diminui, a energia potencial diminui também. Essa energia está diminuindo porque ela está sendo transformada. Transformada em quê? Em energia cinética.
Por que ela está sendo transformada em energia cinética? Porque à medida que o skatista cai, né, ele começa a descer a rampa, ele começa a ganhar velocidade. Então, veja que a velocidade do skatista vai aumentando. Se a velocidade vai aumentando, a energia cinética aumenta e a potencial diminui. Então, por isso que elas são inversamente, por isso que a gente utiliza esse sinal aqui de negativo, né, tá? E a gente diz que a variação da energia cinética é igual ao inverso da variação da energia potencial. Em relação ao conteúdo da aula passada, alguém tem alguma dúvida aqui, pessoal? Ninguém tem dúvida? Todo mundo entendeu? Respondam. Tá de boa. Então tá. Pegando esse entendimento aí da relação entre a cinética com a potencial, é o que a gente vai falar agora, que é o que eu chamo de energia mecânica, tá? Então, energia mecânica, pessoal, é a energia, é o somatório entre a energia cinética e a energia potencial de um corpo. E sempre vai ser assim, energia cinética mais energia potencial. E aí você vai avaliar qual é a energia potencial que aquele corpo vai ter, tá? Nesse caso do skatista, ele só tem uma energia potencial gravitacional, que está relacionado com a altura. Eu não tenho nenhum corpo com características elásticas, então eu não tenho energia potencial elástica lá. Lá só vai ter energia potencial gravitacional e a energia cinética quando ele começa a descer a rampa e começa a ganhar velocidade. Então, vamos supor aqui que quando o skatista está lá no topo da rampa, ele tem uma energia potencial lá de, sei lá, 200 joules, tá? Um exemplo. Lá no topo da rampa, ele tem uma energia potencial de 200 joules. Enquanto aquela energia potencial gravitacional é de 200 joules, naquele ponto, a energia cinética é zero, tá? Quando o skatista desce totalmente e atinge, ele chega no solo e ele para, tá? Chegou no solo, parou. Quando ele está chegando ali no solo, ele chega no solo com a velocidade. Naquele ponto que ele chegou no solo ali, antes dele parar, é claro, ele chegou com uma determinada velocidade e ele já não tinha mais altura em relação ao solo. Então, a energia potencial dele, quando ele chegou no solo, é igual a zero. E a energia cinética que se transformou em 200 joules que ele tinha no início, tá? Então, veja que eles revezam. Então, quando a energia cinética ela é máxima, aqui, a energia potencial ela vai ser mínima. A relação que eu tenho sempre entre energia cinética e energia potencial é sempre essa. Elas são sempre o inverso, elas estão sempre se transformando uma na outra, tá? E aí, existe o que a gente chama de ponto de retorno, tá? O que é esse ponto de retorno? Ponto de retorno, pessoal, é quando o corpo ele atinge ali um ponto máximo, onde essa velocidade dele vai ser zero. Então, eu coloquei aí a imagenzinha de uma menina no balanço, né, para vocês entenderem. Quando vocês vão balançar uma criança, ou quando vocês forem brincar no balanço, não sei quando brincavam no balanço, que você senta a criança e você empurra ela, o balanço ele vai à frente, ele sobe até um determinado ponto, né? Daquele ponto, ele volta. E aí você volta e empurra ela novamente. Vamos imaginar aqui o sistema, só do momento que você empurra o balanço subiu, imagina que ele parou, ele não voltou, tá? Ele tá paradinho lá. Porque é isso que acontece. Ele sobe e para. Naquele momento, só que ele para rapidamente, né? Ele parou e depois ele voltou. Naquele momento que o balanço atingiu a altura máxima dele, a velocidade dele ali é zero, porque ele atingiu o ponto máximo. Ele atinge um ponto máximo, uma altura máxima, e naquele ponto ele para. Se ele parou, a velocidade dele ali é zero. Naquele momento, eu digo que o corpo ele atingiu o ponto de retorno. O que é isso? É quando a energia mecânica é igual à energia potencial. Então, quando a energia mecânica de um corpo foi igual à energia potencial, ou seja, a energia cinética foi igual a zero, eu digo que esse corpo atingiu o ponto de retorno. Tranquilo até aqui, pessoal? Mais ou menos. Onde está a dúvida, Jefferson? Por favor, faça. Não, é mais a fixação mesmo desse assunto, porque tá um pouquinho rápido. Mas Tá rápido? eu acho que tá. Mas a gente vai
fixando mais quando for fazendo alguns exemplos de exercício. Tá. Mas alguém tem alguma dúvida, pessoal? Algum questionamento? Ninguém? Pessoal, falem, reajam. Tá de boa. Tá de boa, Kleber? Tá de boa. Tá. Então vamos lá. Cristóvão, tá tranquilo? Ana. Ana tá aí? Nem sei se é deixa eu ver. Tô de boca cheia. Tudo bem? Posso conversar, não? Pronto, eu não tô podendo falar, eu tô só ouvindo, viu? Tá certo. Então vamos lá. Tá tranquilo. Ó, Jefferson. Tranquilo. Vamos pro... Tá ok, pessoal. Obrigada. Ó, Jefferson, vamos pro exercício, então. Tá? Calma aí, deixa eu pegar meu caderno. Tá. Peguem um caderno, lápis, calculadora, tudo aí, por favor. Eu vou fazer assim. Eu vou dar 5 minutinhos para vocês tentarem. Porque essa não é só a aplicação da equação, não é muito difícil, não. Eu acredito que vocês consigam fazer sozinhos, tá? É com a equação a anterior aí que será professor? Também, ó. Eu vou só dar uma lida na questão antes com vocês para vocês tentarem fazer, tá? A questão fala o seguinte, ó. Um corpo com massa de 3 quilos, tá? Então ele me deu a massa, está posicionado a 3,274 metros de altura, acima do solo. O corpo começa a cair e quando atinge 2 metros do solo, então inicialmente ele estava a 3,274 metros, quando ele começou a cair, que ele chegou no ponto de faltando ali 2 metros para o solo, ele diz que naquele ponto a velocidade dele era de 5 metros por segundo, tá? Calcule a energia cinética, então ele quer energia cinética, a energia potencial, tá? Veja que nesse caso, energia potencial, o que eu tenho aqui é a altura, então a energia potencial nesse caso é energia potencial gravitacional, e por fim, ele pede qual é a energia mecânica do sistema, tá? Lembrando que energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial. Se vocês encontrarem a energia cinética e potencial, só são mais duas. Lembram da equação? Não. Não. Vamos lá. Energia cinética, anotem aí. É a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Cinética é K, tá? Então, K é igual a mv ao quadrado sobre 2. É igual a m V ao quadrado sobre 2. Isso. Energia potencial gravitacional, o Uzinho lá. O gravitacional, o G, é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Que mais? E energia mecânica vai ser K mais U, né? Que é a energia cinética mais a potencial. Que é a última coisa que ele pede. Mais alguma coisa? Mais nada, só vocês calcularem agora. Calculando a energia cinética. Deixa eu desligar aqui. Tentem fazer, por favor. Professora? Oi, Jennifer. Precisa calcular nos 2 pontos a variação? Não, veja que ele fala só nesse ponto, ó, no ponto de 2 metros. Ah, tá. Tá? Viu? Tá. Obrigada. Disponha. Professora, a massa pode ser usada do jeito que está aí mesmo? Quilos? Sim, sim. A unidade de massa no SI é quilo, viu? Tá.
Qual a unidade da energia potencial mesmo? Unidade de energia Joule, viu? Esqueci, foi bom. Porque na outra aula eu dormi. É, eu sei. Foi sem querer, professor. Cansaço estava demais. Hoje eu também Imagino. tô, mas tá dando pra... Por Mas enquanto, né? a aula hoje vai ser mais curta, não se preocupe, não. Ah, Glória. É, eu tive que fazer isso. Eu ia começar a unidade 4. Eu falei, não, vão dormir na aula, né? Então eu não vou fazer isso, não. Graças a Deus, Deus tocou no coração hoje. Prof, Oi. dá quanto? Pra eu comparar aqui. A energia mecânica, se eu não me... Eu não sei de lembro tudo, não, mas acho que a mecânica dá 96 e alguma coisa, eu acho. Pronto, deu certo. Tá. Professor, Oi. a gravidade eu uso 9,81 mesmo? Isso. 9,81. E a altura que eu vou utilizar aí, no caso, é a 2 metros, né? De 2 metros, isso, porque ele tá querendo nesse ponto. Certo. Sérgio tá fazendo, Sérgio. Já terminei, filha. Fia? Ô, tudo bom, professor? Tá Perdão. com muita liberdade. Guarde o filha quando você tiver uma, tá bom? Tá amarrado no nome de Jesus Cristo. Ricardo, tá me ouvindo? Oi, tô sim, Dana. Tô fazendo aqui. Conseguiu fazer? Tá conseguindo ou não tá podendo agora? Não, tô desenrolando aqui. Tava Tá procurando a caneta. Viu? certo. Tá ok. Deixa eu ver se Helder tá aqui. Eu não vi mais Helder. Ricardo tá estudioso hoje, viu, Pro? É. Eita, Ricardo. Como Só é, que... rapaz? Me respeite, descarado. Gente, a aula tá sendo gravada, hoje. só para lembrar que a aula está sendo gravada. Vai sair as ofensas de vocês na aula, viu? José Carlos, tá tranquilo? Bom que já usa pro processo. São ofensas carinhosas. Pessoal, quem for tendo dúvida, pode fazer pergunta, tá? Não guardem dúvida, não, por favor. Diego, tá ouvindo? Tá tranquilo, Diego? Tranquilo, tô favorável, tô tranquilo, tô favorável. Acho que não tá me ouvindo, não. Tô ouvindo, professor. Oh, tá. Obrigada, Diego. Energia mecânica dá quanto, professor? 96 e alguma coisa, não lembro bem, não. Acho que é 96. Uai. Eu acho que 96 e alguma coisa e aí a energia potencial, viu? A energia mecânica é 121 e alguma coisa, eu acho. Eu acho, não sei. Mecânica? Minha mecânica tá dando A 100 mecânica e um bocado. 96 e pouco. Dá 96 a mecânica. E alguma coisinha mesmo. Não lembro de qual, mas é isso. Então é a segunda resposta, porque eu fiz duas aqui. Espero mais um pouco ou posso responder? Conseguiu responder, Ricardo? Eu acho que é bom a senhora responder, porque eu já me perdi aqui, já me bananei aqui. E depois falaram essas questões de resposta aí. Então Tô vai só lá. esperando
começar a resolver aí, Liderlândia, para tirar as dúvidas. Então vamos. Então deixa eu começar aqui. Aí eu vou pedir só que vocês coloquem agora o microfone de vocês no mudo, tá? Para não dar interferência na hora da gravação aqui. Então vamos lá. Como o corpo tem, veja que para tudo a gente precisa desenhar, né, gente? Se não desenhar, não entende o que está acontecendo. Então veja aqui, um corpo, ele diz que o corpo tem massa de 3 quilos e está posicionado a 3,274 metros de altura acima do solo. Então o solo está aqui, ele está aqui a uma altura de 3,274 metros, tá? Aí ele fala que o corpo começa a cair. Então ele começou a cair e quando ele atinge aqui, ó, ele chega exatamente nessa altura, que falta 2 metros para o solo. Ele possui uma velocidade de 5 metros por segundo, né? Aqui já está no SI, então não precisa transformar. Ele pede, calcule a energia cinética e a energia potencial. Energia cinética, a gente sabe que é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. A massa do corpo eu tenho que é 3. A velocidade eu tenho que é 5, então só substituir aqui os valores. Eu tenho que a energia cinética vai ser 3 vezes 5 ao quadrado dividido por 2. A gente encontra uma energia cinética de 37,5 joules. Isso aqui é a energia cinética, tá? Mas ele pede ainda a energia potencial desse corpo. Aí eu vou analisar a situação para me saber qual é a energia potencial do corpo, né? Aqui, a única coisa que eu estou tendo é a altura. Não estou tendo nenhum componente com elasticidade. Então, a energia potencial aqui é a energia potencial gravitacional, tá? Porque ele está a uma altura. Só do solo, né? Que o solo aqui o solo aqui é a minha referência. Boa noite, Lívia. O solo aqui que vai ser minha referência, tá, pessoal? Só que ele pede para me calcular nesse ponto, tá? Nesse ponto aqui, que ele está a 2 metros de altura. Então, não vou utilizar a altura de 3,274, não. Eu vou utilizar a altura de 2 metros aqui para esse cálculo, tá? Então, energia potencial, eu sei que é massa vezes a gravidade vezes a altura. Quem é massa? Massa é 3, a gravidade é 9,81 e a altura que ele se encontra do solo é 2. Aqui eu encontro uma energia potencial gravitacional de 58,86 joules, tá? Encontrei energia cinética, encontrei energia potencial gravitacional do corpo. Aí ele pede, calcule a energia mecânica. A gente sabe que energia mecânica é a energia cinética mais a energia potencial. Então, eu tenho que a energia mecânica aqui é igual a 37,5 mais 58,86, tá? Eu encontro a energia mecânica aproximadamente de 96,4 joules. Tranquilo, pessoal? Sim, tranquilo. Eu fiz Tranquilo, o valor, por isso que deu errado. Tá? Todo mundo conseguiu entender aí, né? Calma aí. Pode falar. Não, pode seguir. Só para tirar um print aqui. Ah, tá. Pode tirar isso. Às vezes o problema é a interpretação da questão, né? Às vezes você atrapalha com ela, não atrapalha no início. Aí depois você começa a ler direitinho, você vê. Isso. Como ele me dá 2 alturas, né? Aí você fica meio perdido, mas aí você tem que ler realmente a interpretação. Até diminuir uma pela outra. Aí depois que eu vi que restava-se 2 metros. Não tinha andado 2 metros, no andado caso. Não. Isso. Restava 2 metros, tá? O problema da física realmente é isso, não é nem a matemática em si, é realmente a interpretação, né? Isso. Então, vamos seguindo aqui, ó. Então, aqui é a aplicação do que é a energia mecânica, tá? Agora, o bicho começa a pegar quando a gente começa a falar da conservação dessa energia, tá? Que é o que a gente vai falar aqui agora. Então, a gente já viu que a energia mecânica é o somatório da energia cinética com a potencial, tá? Então, é K mais U. Só que aí existem situações, existem momentos que essa energia, ela é conservada. Aí a gente vai dizer que eu estou num sistema chamado de sistema conservativo, porque a energia mecânica nesse sistema está sendo conservada. O que ela quer dizer com isso? Ele quer dizer que a energia mecânica do sistema no início vai ser igual à energia mecânica do sistema no final. Ou que a energia mecânica do sistema em qualquer ponto desse sistema, ela vai ser sempre a mesma, tá? Professora, como é que eu faço isso? Como é que eu entendo isso? Então, é só entender o seguinte, ó.
Se a questão ela fala que não existe força de atrito, não existem forças sendo transformadas, eu considero que o sistema ele é conservativo. Então, existiu força de atrito, existiu qualquer outro tipo de força, e ele diz que existe uma energia que está sendo transformada, então ali o meu sistema é um sistema não conservativo. Mas, por enquanto, vamos trabalhar aqui com sistemas só conservativos, ou seja, ele não vai considerar a resistência do ar, a força de atrito, ou não vai e nem vai considerar que essas energias cinética, essa energia cinética e potencial, ela está sendo transformada em outro tipo de energia que não seja nem a cinética nem a potencial, tá? Então, envolver outros tipos de energia, a gente trabalha com um sistema não conservativo. Agora, a gente vai falar do sistema conservativo, que é um sistema onde a energia mecânica do início vai ser igual à energia mecânica do final. Lembra sempre disso, tá? Quem é energia mecânica? A gente sabe que energia mecânica é energia cinética mais a energia potencial. Se eu estou falando que essa energia mecânica é a energia mecânica do início, então eu vou ter que energia mecânica é quem? Energia cinética do início mais energia potencial do início, porque isso é o que é energia mecânica, que a gente acabou de ver, né? É igual a quem? A energia mecânica do final, ou seja, energia cinética do final mais energia potencial do final. Se eu passo essa energia cinética para o outro lado, e a potencial também, elas vêm tudo para cá negativa, né? Então, ficaria a energia cinética do início, a variação delas aqui, eu diria que a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial, elas têm que ser igual a zero, tá? Então, para o sistema ser conservativo, a variação dessas energias, o somatório das duas, tem que dar igual a zero, tá? Tranquilo até aqui? Isso aqui só é definição. Para vocês entenderem o conceito, ver se dá para entender melhor, vamos pegar o exemplo que a gente acabou de resolver lá atrás. Vocês viram que o corpo estava lá a 3,274 metros de altura do solo, né? E aí, ele disse que quando ele chegava nesse ponto aqui, ele tinha uma velocidade lá de 5 metros por segundo, né? Eu sabia a altura que ele estava do solo e aí a gente conseguiu calcular a energia potencial gravitacional do corpo e a energia cinética desse corpo, né? Com esses valores, a gente encontrou o quê? A energia mecânica, que foi aproximadamente de 96,4 joules. Ou seja, o que a gente disse lá naquela questão? Que a energia do corpo, exatamente nesse pontozinho aqui que está em vermelho, era de 96,4. Mas veja que a questão ela não falou em momento algum que existia considerasse força, as resistências do ar, né, força de atrito do ar. Então, como eu não considero, a questão não me falou para eu considerar, então eu vou dizer que o meu sistema ele é conservativo, porque eu não tenho força de atrito nesse sistema. Então, se esse sistema aqui eu estou chamando de conservativo, por obrigação, a energia mecânica em qualquer ponto aqui, ela tem que ser sempre igual. Ou seja, o somatório dessas duas energias tem que dar sempre igual a 96,4. Quer ver um exemplo? Analisa aqui o ponto agora aqui em cima, ó. Aqui em cima no início, antes da queda. O que a gente tem aqui antes da queda? Antes dele cair, o corpo está movimentado, o corpo está parado ou está se movimentando lá em cima? Podem responder, tá, gente? Quando ele está lá em cima, o corpo está o quê? Paradão. Parado, não está parado? Antes de cair, a velocidade desse corpo, então, é o quê? V aqui é o quê? Zero. V é zero, tá? Então, eu digo que aqui eu não vou ter energia cinética, tá? Porque eu não tenho velocidade, mas vamos fazer isso calculando. Eu quero descobrir quem é a energia mecânica agora nesse ponto aqui em cima, quando o corpo estava lá parado. Como é que eu vou fazer isso? Ó, a gente sabe que a energia mecânica que eu quero é lá no ponto inicial, antes da queda começar. Então, a energia mecânica do início vai ser a energia cinética do corpo no início, mais a potencial desse corpo no início também, tá? Quem é a energia cinética? Energia cinética, a gente sabe que é mv ao quadrado sobre 2. Como eu estou falando da energia cinética aqui do início, então essa velocidade tem que ser a velocidade que ele estava no início, tá?
mais quem? Energia potencial, que nesse caso só tem altura, a gente viu que é a energia potencial gravitacional. E para eu calcular a energia potencial gravitacional, a gente viu que é mgh. E nesse ponto, a altura dele que ele se encontrava em relação ao solo é de 3,274. Então, a gente vai calcular aqui para descobrir se essa energia mecânica ela bate com essa aqui, tá? A energia cinética nesse ponto, a velocidade aqui no início, a gente já viu que é zero. Então, isso aqui, ó, tudo vai para zero, ele some. Então, eu vou ter que a minha energia mecânica do início, ela vai ser exatamente igual à energia potencial gravitacional, tá? Que é igual a quem? A massa do corpo, vezes a gravidade, vezes a altura que ele se encontra lá no início. Quem é a massa do corpo? A questão me trazia que a massa era 3 quilos. Então, vamos substituir aí os valores, ó. A energia mecânica no início vai ser a massa de 3 quilos, tá? Vezes a gravidade, que é 9,81, vezes a altura do corpo no início, que é 3,274. Quando eu multiplico isso aqui, ó, eu encontro aproximadamente uma energia de 96,4. Veja que a gente encontrou a mesma energia mecânica. Por quê? Porque o sistema ele é conservativo. Essa energia mecânica ela não está variando. Eu não estou tendo perda de energia aqui. Eu só estou tendo transformações de energia. Por quê? Porque aqui no ponto, nesse ponto, K, que é a energia cinética, ele é igual a zero, né? Mas aqui no ponto, a minha energia potencial, ela é o máximo da energia mecânica, que é 96,4, certo? Por isso que a energia mecânica nesse ponto é igual à energia potencial. Deu para entender, pessoal, a definição do que é um sistema conservativo ou vocês ainda têm dúvida? Só o ouro. Todo mundo tá tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Eu mesmo não entendi porque eu cheguei atrasado, né? Mas depois eu vejo aí. Uhum. Mais alguém, pessoal? Kleber, tá tranquilo? Tranquilidade. Alan, Professora. Alessandra, ninguém tem dúvida? Professora. Oi, Sim. vai doar. Caso, se a altura fosse maior, aí a energia mudaria? Sim, quanto maior a energia, maior a altura, maior a energia potencial, tá? Maior seria a energia potencial, Ah, certo. Beleza. tá? Elas são diretamente proporcionais, tá? Aqui nesse ponto, se a gente fosse avaliar, por exemplo, aqui quando ele atingisse o solo, o que acontece quando o corpo, antes de atingir o solo, né? Assim, próximo ao solo. A altura dele, ele já não tem mais uma altura em relação ao solo, é zero, né? Então, a energia potencial dele aqui embaixo, que aqui em cima existia, era maior que zero, a energia dele aqui já vai ser igual a zero, porque ele não tem mais uma altura em relação ao solo. Agora, ele chega com uma certa velocidade no solo, então ele chega ali também com a energia cinética máxima. Então, veja que elas se invertem, tá? Por isso que elas que compõem a energia mecânica aí, e elas ficam sempre se invertendo. Para a energia mecânica ser sempre 96,4, por exemplo, nesse exemplo em específico, a cinética ou vai ser zero e a potencial vai ser 96,4, ou a potencial vai ser zero e a energia cinética vai ser o valor máximo, que é 96,4. Ou pode acontecer o que aconteceu no ponto aqui de altura igual a 2, onde o somatório das duas tem que dar sempre igual a 96,4. Mas isso somente para sistemas que a gente chama de sistema conservativo, tá? No sistema não conservativo, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, isso não acontece. Tranquilo? Vou seguir então, tá? Vocês não estão falando nada. Pode seguir, professora. Tá ok, obrigada, Romero. Vamos lá, para um exercício. Eu vou fazer o seguinte, ó. Como eu sei que tem gente com dúvida, eu vou resolver esse com vocês. E o próximo, vocês resolvem sozinhos, tá bom? Vamos lá. Um bloco de 700 gramas. Então, veja que aqui ele já me deu o bloco na unidade que está em gramas. Só que no SI, isso aqui tem que ser transformado para quilo, tá?
Então, sempre que vocês forem lendo as questões, já vai lendo e já vai anotando o que precisa transformar, que mais para frente não esquecer e não errar a questão. Então, o bloco tem 700 gramas e é liberado a partir do repouso, ou seja, a velocidade inicial dele ali no ponto inicial é igual a 0. De uma altura H0. Então, ele não me fornece quem é esse H, quem é essa altura aqui, ó, que está no desenho. Acima de uma mola vertical, com uma constante elástica de 400 newtons por metro. Então, ele me deu a constante elástica da mola aí. E ele diz que a massa dessa mola é desprezível. O bloco se choca com a mola e para momentaneamente depois de comprimir a mola de 19 centímetros. Então, imagine aqui nessa primeira... a gente diz aqui que isso aqui é o momento inicial, tá? Onde está escrito antes. No primeiro momento aqui, o que eu tenho? Eu tenho um blocozinho lá, que eu sei que a massa dele é de 700 gramas, e ele está aqui posicionado a uma determinada altura, que a questão chamou de H0, da mola. Essa aqui é a altura dele em relação à mola, tá? H0. E aí, ele disse que quando ele começou a cair, ele veio, caiu, atingiu a mola e comprimiu essa mola 19 centímetros. Comprimiu ela aqui, ó. É o que está acontecendo aqui nesse segundo momento. Comprimiu a mola 19 centímetros e parou momentaneamente, depois que ele comprimiu, tá? Aí ele pergunta, qual é o trabalho realizado pelo bloco sobre a mola e o trabalho realizado pela mola sobre o bloco, né? Então, o trabalho realizado pelo bloco sobre a mola e pela mola sobre o bloco. E qual é o valor da altura? Então, ele quer saber quais são os trabalhos realizados entre o bloco e a mola e quem é esse H0 aqui que a questão não me forneceu, tá? Isso aqui é uma questão que fala de conservação de energia. Por quê? Porque se vocês observarem, ele fala que a massa da mola está sendo desprezível, fala que eu não falou em momento algum que a gente precisa considerar a resistência do ar ou alguma força de atrito e nem informou que existe uma força ali, uma energia ali sendo transformada em outra que não seja em cinética e potencial. Então, se não existe energia térmica, energia luminosa, nem outro tipo de energia, eu posso considerar que esse sistema ele é conservativo, tá? Mas, para iniciar, a questão, ela me pediu aqui o trabalho. Então, ele quer saber qual é o trabalho que o bloco exerce sobre a mola e o que a mola exerce sobre o bloco. O que acontece? Como o bloco, ele para ao atingir a mola, né? Então, veja, ele caiu, atingiu a mola, comprimiu ela 19 centímetros e parou. Como ele parou ali, o que acontece? Se ele parou, eu digo que o sistema caixa, bloco e mola, ele tem um trabalho ali, o trabalho resultante dele vai ser o trabalho igual a 0, tá? Por quê? Porque o que acontece aqui, ó? O bloco, ele exerce um trabalho nesse sentido aqui, ele está exercendo uma força nesse sentido. E a mola, ela está comprimida, mas ela faz uma força nesse sentido aqui, tá? Então, pela terceira lei de Newton, que a gente já viu lá na segunda unidade, a gente sabe que aqui eu tenho uma força de contato, né, entre a mola e o bloco, tá? Então, essa força de contato, a gente diz que é uma força de ação e reação. Então, o módulo, né, delas vão ser iguais. Então, o trabalho realizado pela essa força do bloco vai ser o mesmo trabalho realizado pela força elástica aqui, só que eles estão em sentido oposto, por isso eles têm sinais contrários, tá? Então, eu vou dizer que o trabalho do bloco, pessoal, ele vai ser igual ao trabalho da mola, só que oposto, porque eles estão em sentidos opostos. Entendeu aqui essa partezinha, só a definição, por que está acontecendo, por que eles são iguais e são opostos? Então, Professora, Oi. por que a deformação não aparece? Aparece no segundo momento, olha lá, a mola está comprimida. Aqui, ó, não. aqui, ó, tem antes e depois. Mas e o valor? Não tem o valor dela, não? Aqui, ó, de 19 centímetros. Ele foi comprimido em 19 centímetros. Entendi. Tá? Então, pessoal, veja que para eu calcular o trabalho do bloco, se eu sei que ele é igual ao da mola, só que inverso, né? Eu calculo o trabalho da mola e, consequentemente, eu já encontro o trabalho do bloco, tá?
Então, quem vai ser o trabalho da mola? A mola, ela tem ela é um componente elástico, né? Então, o trabalho da mola, a gente já viu que é calculado através de kx ao quadrado sobre 2, né? A gente viu isso na segunda unidade. Então, K, eu tenho que é a constante elástica, que é 400 newtons por metro. X, eu também tenho que é a deformação de 19 centímetros. Porém, vocês precisam lembrar que está em centímetros, no SI, a unidade é metro. Então, eu preciso transformar aí, tá? Encontrei esse valor, eu consegui encontrar aqui substituindo no bloco. Então, vamos lá, ó. Trabalho da mola vai ser quem? 400, que é K, tá? Vezes 0,19, que eu transformei de centímetros para metros, ao quadrado sobre 2. Trabalho da mola, pessoal, vai ser de menos 22 joules. Professora, por que é um menos aqui, ó? Ela não está no sentido oposto, né? Então, ela é negativo. Por que eu considerei ela no sentido oposto? Porque quem está realizando a deformação é o bloco, tá? Então, como a deformação está nesse sentido, ela está no sentido oposto à deformação, o trabalho da mola é negativo, tá? Agora, se eu encontrei o trabalho da mola, eu consigo encontrar o trabalho do bloco. Eu sei que o trabalho do bloco é igual a menos o trabalho da mola. Então, o trabalho do bloco vai ser menos o trabalho da mola, né? Que é 7,22. Então, menos com menos dá mais. A gente encontra aqui que o trabalho do bloco é de 7,22 joules positivo. Até aqui, alguma dúvida? Nenhuma? Tá. Não. Não. Então, vamos lá. Agora, ele quer saber, ó, a gente já respondeu, então, qual é o trabalho que o bloco faz sobre a mola e que a mola faz sobre o bloco. A gente já respondeu. Agora, falta a gente responder qual é o valor da altura H0, né? Ele quer saber exatamente quem é essa altura aqui. E aí, para isso, pessoal, aqui a gente começa a relacionar aí energia, tá? Essa conservação de energia. E para isso a gente precisa lembrar que sempre eu preciso ter um referencial. Naquela questão lá a gente utilizou o solo. Aqui a gente não vai utilizar o solo. Aqui a gente vai utilizar como referência essa linha que está aqui em vermelho, que é o ponto onde o bloco tocou a mola e a mola ficou comprimida e eles ficaram um sisteminha lá parado, tá? A caixa ficou parado, o bloco ficou parado. Então, eu vou considerar esse eixo em vermelho aqui o meu referencial, tá? Para me conseguir calcular e fazer essa relação de conservação de energia. Como é que eu faço agora? Se eu sei que o sistema ele é conservado, então eu vou dizer que a energia mecânica no início é igual à energia mecânica no final. Quem é o início aqui? O início é essa partezinha aqui que está escrito antes, né? O que está acontecendo antes. Então, antes, o que acontece aqui antes? No início, eu tenho que o bloco está lá parado antes de cair, tá? A uma altura. Que altura é essa? Em relação ao meu eixo, ó, em relação ao eixo aqui. Em relação ao eixo, a altura que ele está é a altura H0, que é o que eu quero descobrir, mais quem? Mais o que a mola foi deformada, né? Então, mais essa distância aqui, dessa setinha que está em laranja, que a gente sabe que é a deformação da mola, que é igual a 0,19 metros, tá? Então, a altura que o bloco se encontra no momento inicial até o meu ponto de referência que está em vermelho, que é o ponto onde o movimento acaba, é de H0 mais quem? Mais a deformação. A altura é essa, tá? Então, a energia mecânica no início, a gente sabe que energia mecânica é quem? Cinética mais potencial. Aqui no início, quando o bloco está lá em cima paradinho, ele não vai ter energia cinética. Por quê? Porque a velocidade é 0, né? Lá no início ele está parado, ele não começou a cair ainda. Então, nesse ponto, a energia cinética é 0. Então, a minha energia mecânica ela vai ser igual à minha energia potencial. Porque a única coisa que vai existir aqui nesse ponto é a energia potencial gravitacional. Por quê? Porque ela está relacionada com a altura. Professora, não existe energia potencial elástica nesse primeiro momento, não? Não vai existir, gente. Por quê? Porque a mola, ela está aqui no seu estado relaxado. Ela não está comprimida, ela não está sendo esticada, ela está lá no seu estado relaxado. Então, eu não tenho aqui uma energia potencial elástica acontecendo ainda não, tá? No momento, eu só tenho a altura aqui que está acontecendo. Então, eu tenho uma energia potencial gravitacional. Então, a minha energia mecânica
do início vai ser a energia potencial do início, que é a energia potencial gravitacional. Agora, quando a gente vai analisar aqui no final, depois que a caixa atingiu a mola e está em relação ao eixo aqui vermelho, a caixa ela não tem mais a altura, tá? Então, ela já atingiu o meu referencial lá, máximo. Perdão. Ela atingiu aqui uma distância, tá? O meu referencial máximo. Só que a mola, ela está comprimida agora. Então, veja que aqui no momento inicial, eu não tinha energia potencial elástica. Mas nesse segundo momento, essa energia potencial elástica, ela já existe. Porque a mola, ela está sendo o quê? Comprimida. Professor, e a energia potencial gravitacional vai existir? Aqui é porque o desenho não sai perfeito, tá, gente? Fazer no computador é complicado. Mas o que acontece? O bloco, quando ele atinge aqui o ponto, ele já atingiu o meu referencial, onde esse referencial é aqui o marco zero, né? Onde essa caixa ela não está se movimentando mais. Então, ele não tem mais uma altura aqui. Então, eu digo que a minha energia mecânica no final só vai ser também uma energia potencial. Mas, dessa vez, uma energia potencial elástica, que só a mola está realizando ali, tá? Então, eu digo que quem é a minha energia potencial no início? Aqui, a gente não viu que é relacionado à altura? Então, é mg vezes a altura que ele se encontra. Que altura é essa? A altura h0 mais a deformação, que é x. É igual a quem? A energia potencial do final. Quem é que eu tenho aqui no final? Só tenho a mola sendo comprimida. O bloco ele está parado e em relação ao eixo zero ele já não tem mais altura, tá? Então, a minha energia potencial aqui só é a energia potencial elástica, que é kx ao quadrado sobre 2, tá? Até aqui só foi a equação. Agora é só eu substituir aqui os valores, pessoal. Ó, quem é a massa do corpo? A gente viu que é 700 gramas, transformando para quilo, eu tenho 0,7. Vezes a gravidade, que é 9,8, vezes quem? A altura h0, que é o que a gente quer encontrar, mais a deformação em metros, que é 0,19, tá? Que é igual a quem? A kx ao quadrado sobre 2, a gente já encontrou que isso aqui, ó, é 7,22, essa continha aqui, tá? Então, eu nem me dei o trabalho de fazer ela novamente. Então, é igual a 7,22. Agora, eu consigo ir isolando isso aqui aos pouquinhos, ó, e encontrar quem é H0. Fiz essa multiplicação de 0,7 por 9,81, eu encontro que é 6,867, tá? Abre parênteses que multiplica H0 mais 0,19, que é igual a 7,22. Isso aqui está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, vem dividindo, ó, tá? Então, dividindo 7,22 por 6,867. Divido isso aqui, esse está positivo, vai para o outro lado subtraindo, tá? Então, vai ficar assim, ó, H0 é igual a 1,051, que é o resultado dessa divisão, menos 0,19. Aí eu encontro que a altura é de 0,86 metros. E aí eu consigo finalizar a questão. Dúvidas? Delane. Oi. Então, quer dizer que para achar ali a altura, tu calculou a massa, vezes a gravidade, Sim. Vezes a deformação que o bloco exerceu, não é isso? Veja. Vezes não, mais a deformação. A altura inicial dele aqui até a mola, mais a deformação. Certo. Aí, os termos usados aí, o M e o G foi a gravidade e a massa do bloco, é isso? Como é? Peraí, faz de novo a pergunta. O M o o quê? M e o G, que tem Sim. aí, foi a massa E a massa do gravidade. bloco e a força da gravidade, né? Por quê? Porque a energia potencial gravitacional é exatamente mg vezes a altura, tá? Esse mais x aqui só apareceu porque, nesse caso, a minha altura total em relação ao referencial aqui, ó, em vermelho, vai ter que ser o H0, que está em preto, mais o que está em laranja, que é a deformação x, entendeu? Sim, entendi. Por isso que a altura ficou isso aqui no máximo, tá? Pode continuar se tiver mais perguntas. Não, ok. Pra mim tá bom. 1,51. Ou 1,051. Da divisão aqui, ó.
Eduardo, foi Eduardo que perguntou? Foi. Entendeu? Dividir 7,22 por 6,8. Isso. Aí dá 1,051, tá? Certo. É porque não assim do preto que foi na frente. Tá. Mais alguém tem alguma dúvida? Pessoal, se tiver, pode fazer. Por favor, não saia da aula com dúvida, não. Ninguém tem? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Quantas pessoas? 21. Ricardo. Ok, Tá professor. tranquilo, tá tranquilo. Tá. Então, eu vou seguir, tá? Na sala é uma agonia mandando o povo calar a boca, e aqui é mandando falar. Mas é porque olha que coisa maravilhosa o silêncio. Mas só que silêncio demais também, meu filho, deixa a desejar. Lá vocês não conversam do conteúdo, vocês conversam de outras coisas. Por isso que eu mando calar a boca. É terrível o negócio. Mas tá dando pra entender. Tá dando pra entender, né? Alguém ia falar? Professor, Oi, foi Lívio. Pode falar. eu peguei a aula aí já, cheguei um pouco Andando. atrasado. Uhum. Significa aí esse Esse U é energia potencial, tá? energia potencial, né? Isso. Esse U. É igual Lívio. energia potencial final. Isso. Nesse caso, tá? Nesse caso só. Por quê? A aula passada foi que eu comecei falando sobre essa energia potencial e expliquei o que era energia potencial e energia cinética. Aqui eu estou explicando o que é a conservação da energia mecânica, certo? Porque a gente viu que energia mecânica, que esse M aqui, ele é a cinética, que é o K, mais a potencial, que é o U. Mas aí eu expliquei que eu tenho que analisar cada caso para eu saber que tipo de energia potencial é. Porque pode ser uma energia potencial gravitacional, tá? E isso ela só vai acontecer, essa energia potencial gravitacional, ela só vai existir se o corpo estiver a uma determinada altura do seu referencial. Não é do solo, é do referencial onde é adotado, onde a questão ela pede para ser adotada, tá? Se o solo for referencial, aí vai ser a altura em relação ao solo. Mas existe outra energia potencial, que é o que a gente chama de energia potencial elástica, que é quando a gente tem um corpo elástico, como exemplo aqui a mola. Então, existe nesse caso aqui, a gente vai ter dois tipos de energia potencial. Tanto a gravitacional, porque tem altura, quanto a elástica, porque tem uma mola, tá? Aí, o que acontece, ó? Aqui, como eu estou trabalhando um caso que tem conservação de energia mecânica, ou seja, quando é que existe conservação de energia mecânica? Quando a energia mecânica do início, ela vai ser igual à do final, que é esse caso aqui. Por quê? Porque a questão não fala que está tendo transformações de energia, tá? Ou seja, não está tendo força de atrito, não está levando em consideração a resistência do ar. Então, se não me leva em consideração nada disso, eu digo que a energia mecânica ela é conservada. Aí eu falei, olha, então se ela é conservada, a energia mecânica do início tem que ser igual à do final. Aí a gente vai sempre para o desenho e analisa o que está acontecendo. Aqui no início, o que é que eu tinha? Eu tenho um bloco que está lá parado, ele não foi lançado ainda, ele não caiu ainda. E aí o que acontece? Esse bloco ele está a uma altura, aqui está em preto, em relação à mola, tá? Mas depois que ele atinge a mola, ele comprime ela até o ponto que está aqui traçado em vermelho, que é 0,19 metros, tá? Então, a altura total até o ponto final que ele comprime é a altura 0, H0, mais 0,19. Porque, veja, professora, por que eu tenho que fazer até esse traçado aqui que eu considerei? Porque eu tenho que determinar um referencial para o meu corpo, para eu analisar justamente a relação entre essa altura aqui. E por que eu adotei essa linha em vermelho como o meu referencial, né? Esse ponto aqui em específico. Porque é o ponto que o movimento ele acaba, que a caixa atingiu a mola e parou. Então, o meu referencial vai ser esse. Então, no início, antes dela atingir, qual a distância que ela estava a esse referencial? É exatamente o somatório dessas duas. E aí, quando ela estava aqui em cima, a mola ela não estava comprimida.
Então, se a mola estava lá relaxadona, não estava nem comprimida e nem sendo esticada, ela não tem aqui uma energia potencial elástica acontecendo. Então, eu digo que aqui não existe energia potencial. E nem vai existir energia cinética, porque o corpo também está parado, então não tem velocidade. Então, eu vou falar que a energia mecânica no início, ela vai ser igual à energia potencial, só que gravitacional, que é a que está relacionada com a altura. Por isso que ficou mg vezes a altura, que nesse caso é o h0, mais x, tá? E aí, no final, o que me restou foi a mola comprimida e o bloco parado e não tem mais altura em relação à linha que está em vermelho. Então, a altura é 0 e eu não tenho mais energia potencial gravitacional, ou seja, eu não tenho mais altura. Mas eu tenho energia elástica, tá? Então, ficou igual a kx ao quadrado sobre 2. Foi assim que surgiu essa expressãozinha aqui na questão. Tranquilo, Valeu. pessoal? Obrigado. Disponha. Eu sei que fica corrido explicar assim, mas ó, qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, que forem resolvendo questões, podem me procurar no WhatsApp que eu vou respondendo vocês, tá bom? Ok. Vamos lá. Delane, Oi, deixa eu só pode te falar. perguntar uma coisa. Tem previsão, assim, eu sei que não tem nada a ver com o assunto, mas tem previsão as avaliações, quando serão? Então, eu até recebi até pergunta hoje sobre isso. Eu não tenho data ainda certa, tá? Provavelmente, eu acho que eu vou ter uma reunião com o André essa semana ou na outra, acho que na outra, né? Essa semana já acabou. E aí, eu confirmo a vocês a data certinho, quando que eu posso aplicar já as provas, tá? Mas, Certo. Ele fecha Oi. fecha quando? Então, eu sei que a semana de provas tem que ir até o dia 20, as provas normais, né? E prova de recuperação, essas coisas na semana seguinte. Então, aí acho que até o dia. Um pouquinho depois de São João, né? Quer dizer que São João foi antecipado, mas acho que é um pouquinho ali até dia 26 de junho, no máximo, eu acho. Mas a atividade no AVA só até dia 13, viu, gente? Bom, bem lembrado, viu, Ana? Ó, as avaliações, essas coisas que são aqui, a parte comigo vai até o dia 26, tá? Mas no AVA, as atividades só estão disponíveis até o dia 13. Lembrando que, mesmo que tirem nota máxima nas minhas provas, nas minhas atividades, se o AVA não tiver respondido, vocês reprovam e perdem a disciplina da mesma forma. Eu tive diversos casos assim, semestre passado. Então, por favor, não esqueçam de responder o AVA, tá? Assim, então, dia 3, provavelmente, provavelmente nossa avaliação vai ser da mesma forma da outra, né? Provavelmente sim, viu, Neto? Eu sei que hoje eu já vou passar, que você entrou depois, eu já vou passar a atividade, uma lista de exercício, para valer como atividade de sala, que são os 1.500 pontos, né? E aí eu vou estar passando hoje, vocês me entregam, me enviam até semana que vem, na sexta-feira. Mas aí a prova provavelmente vai ser da mesma forma. Eu vou passar e no outro dia vocês me entregam. Beleza. Tá bom? Infelizmente vai ser assim por enquanto. Mas vamos torcer que o próximo semestre volte tudo normal, né, gente? Vamos lá. Tentem responder essas sozinhos, por favor. Ela é de conservação de energia do mesmo jeito, tá? Para hoje eu vou ficar só no stand-by, eu estou só observando, porque eu não pude acompanhar o início, mas depois a gente se resolve. Tá certo, Ana, tá bom. Não tá dando aula, é? Então, Boa noite, Pro. Eu não cheguei em casa ainda não. E eu tenho um pessoal perguntando se não vai ter aula hoje. E tá desde as 7 aguardando ser aprovado aí ser aceito na sala. A senhora já tá dando aula já?
Araújo, Oi. Boa noite. boa noite. Tá perdido? Porque que lhe devo a honra de estar na aula hoje? Poxa, Ivo me mandou aqui ó, o link aqui, eu digo bem que tá tendo aula de física. Mas é de Física 1, gente. É por isso que eu tô vendo aqui que entrou. Aí eu tô ouvindo aqui mais hoje, mas é de Física 1. Teve até um aluno que me perguntou se hoje ia ter aula de Física e Energia, mas a nossa só terça-feira mesmo. Viu? É, imaginei, eu digo, ninguém falou nada, mas mandou aqui, eu digo bem que começou a aula. Se tiver 8 horas, tá bom então. Boa Tá noite. bom, Araújo. Bom fim de semana. Terça-feira a gente se vê, viu? Também. Se vê não, se escuta, né? Não, minha ser. Tchau. Conseguiram, pessoal? Posso começar ou vocês ainda querem mais tempo? Só um tiquinho. Tá, ok, Sérgio. Professora, a senhora vai passar alguma lista de exercício? Quem falou, por favor, que eu não... Vinícius, não foi? Vinícius. Isso. Vou, no final da aula, aí eu vou passar pelo WhatsApp e vou colocar lá no portal também, tá? Aí essa certo. lista que eu vou passar é já valendo a pontuação da atividade, né? Que são os 1.500 pontos, Entendi. tá? Tá certo, obrigado. Assim que eu encerrar aqui a aula, aí eu passo, tá? Tá bom. Pessoal, e não, foi Sérgio que pediu pra esperar, não foi? Deixa eu esperar mais um pouquinho. Prontinho, professora. Pronto? Pronto. Bora lá. Deixa eu voltar aqui, que eu tô em outra tela aqui. Vamos lá. Uma bola de gude de 5 gramas é lançada verticalmente para cima usando uma espingarda de mola. A mola deve ser comprimida exatamente 8 centímetros para que a bola de gude alcance... Oi. Desculpa, mas desativa o áudio de todo mundo aí, porque tem um lugar aí que tá zoando mais que tudo, aí é difícil da gente concentrar. Deixa eu encontrar aqui. E o pior é que o de todo mundo tá desativado.
pai, que quando hoje tiver alguma dúvida, fica ruim, né? Tá bom. Mas estava desativado de todo mundo. Pronto, vamos lá. Ó, uma bola de gude de 5 gramas é lançada verticalmente para cima quando uma espingarda de mola, uma bola de gude de 5 gramas é lançada verticalmente para cima usando uma espingarda de mola. A mola deve ser comprimida exatamente 8 centímetros. Ó, de novo, 8 centímetros aqui tem que transformar, tá? Igualzinho a massa da bola aqui, que é de 5 gramas, tem que transformar para aquilo. Para que a bola de gude alcance um alvo de 20 metros acima da posição da bola de gude na mola comprimida. Ou seja, ele está falando que tem uma bola de gude que é lançada usando uma espingarda de mola. E a mola dessa espingarda tem que ser comprimida exatamente a 8 centímetros para que essa bola de gude consiga alcançar o alvo que está a 20 metros acima da posição da bola de gude em cima da mola, tá? Aí ele pergunta, qual é a variação de energia potencial gravitacional durante a subida, tá? De 20 metros. Qual a variação da energia potencial elástica também durante o lançamento da bola? E qual é a constante elástica dessa mola? Então, veja que ele faz 3 perguntas aí. A primeira, ele quer saber qual é a variação da energia potencial gravitacional. Ou seja, a que está relacionada lá com a altura, tá? Então, a gente precisa, mais uma vez, ter um desenhozinho para poder entender mais ou menos o que está acontecendo, né? Então, eu não vou desenhar a arma, mas subentende-se aqui uma relação, tá? Que a gente tem da mola com o corpo. Então, eu tenho aqui a bola de gude, que estava aqui em uma mola inicialmente que estava lá comprimida, tá? Essa mola estava comprimida. E a gente sabe que a compressão dela era de 8 centímetros, tá? Aí, a gente vai analisar o que acontece aqui no início e no final. Por quê? Porque ele quer variação de energia potencial gravitacional. Ou seja, ele quer o delta UG, né? Variação da energia potencial gravitacional, tá? Quem é essa variação? Não é a energia potencial gravitacional do final, menos a energia potencial gravitacional do início, tá? Então, isso aqui é variação, final menos inicial. No final, o que a gente tem no final? Aqui é o início, é quando a mola está comprimida. Depois que eu solto, né? Que eu solto a mola, aciono ela, soltou, a bola de gude, ela vai ser lançada, né? Então, no final, o que é que eu tenho? Eu tenho a bola de gude atingindo lá o que eu queria, né? O objeto que estava lá a 20 metros de altura. Então, no primeiro momento, a minha energia potencial aqui final, no caso, no primeiro momento, não, no momento final, a minha energia potencial, a energia potencial gravitacional aqui, é em relação à altura que ele estava dos 20 metros, né? Que é a altura que ele estava aqui, desse pontozinho do meu referencial em laranja, que é quando ele estava comprimido. Então, a distância daqui, esse tracejado em azul, é igual a 20 metros, tá? Menos a energia potencial gravitacional no início, tá? No início, o que é que a gente tem? A gente tem uma energia potencial do início, que vai ser igual à altura que ele estava aqui em relação ao meu referencial em laranja, que é 0, né? A altura da bola de gude é o referencial em laranja, é 0. Então, quem é energia potencial gravitacional? Massa vezes a gravidade vezes a altura. Se é a final, então é a altura que ele se encontra no momento final. No momento final, a altura dele é exatamente essa altura aqui, ó, azulzinha, do ponto do meu referencial até onde ele atingiu o alvo, que está a 20 metros. Menos a altura que ele se encontra aqui, ó, é 0, tá? Então, a gente tem aqui que a energia potencial, a variação da energia potencial gravitacional vai ser a energia final, tá? Que é o produto da massa. Lembrando, a massa estava em gramas, transformei para aquilo, ficou 0,005, vezes a gravidade, que é 9,81, vezes a altura no final, que a gente já sabe que é de 20 metros, tá? Menos quem? Menos a massa do início, perdão, do início não, menos a massa do corpo, que a massa é constante,
que é 0,005, vezes a gravidade, que é 9,81, vezes a altura que ele estava aqui no início do meu referencial em laranja, que é 0. Ou seja, isso aqui, ó, foi tudo para 0. Então, a variação da minha energia potencial gravitacional vai ser igual só o produto dessa multiplicação aqui, né, entre esses números. Então, multiplicando tudo, a gente encontra que essa variação ela é igual a 0,9,81 joules. Encontrei aí a variação da energia potencial gravitacional, que é a primeira pergunta que a questão faz. Depois ele me pergunta qual é a variação da energia potencial elástica, e ele quer variação também, tá? O que a gente sabe? Que a energia mecânica aqui no sistema, ela vai se conservar também, tá? Por que ela se conserva? Porque eu não estou tendo energia sendo transformada, né? Não estou tendo força de atrito, força de resistência do ar aí atuando sobre essa questão, porque ela não está me fornecendo isso. Então, eu considero que o meu sistema, ele é conservativo, tá? Então, se o sistema ele é conservativo, eu vou ter que o somatório da energia cinética mais o somatório da energia potencial tem que ser igual a 0, né? A gente já viu isso aqui. Quem é esse somatório no caso? A energia potencial que eu tenho aqui, eu tenho de dois tipos, né? Eu tenho a energia potencial gravitacional, porque a gente está tendo altura aqui em um determinado instante, mas eu também tenho uma energia potencial elástica da mola, tá? Porque eu tenho no primeiro momento a mola sendo comprimida. Então, eu tenho dois tipos de energia potencial. Então, eu vou dizer que a energia potencial, a energia cinética, a variação de energia cinética, mais a variação da energia potencial gravitacional, mais a variação da energia potencial elástica, tem que ser igual a 0. Isso é a condição para o meu sistema ser conservativo. Se eu sei que ele é conservativo, isso aqui tem por obrigação de acontecer, tá? Isso aqui é teoria. Aí, o que acontece? A gente sabe que, no primeiro momento, o corpo está parado, né? A bola de gude está lá parada e a mola está lá comprimida. Eu não tenho velocidade. Então, aqui no primeiro momento, a velocidade inicial é 0, então a energia cinética no início também é 0. No último momento, eu tenho a bola de gude atingiu já o meu ponto final. Atingiu o ponto final, eu só considero até esse ponto, que ela atingiu o alvo, né? Que ela atingiu o alvo. Então, nesse ponto, ela atingiu aqui, a velocidade dela foi 0 também. Atingiu e acabou, o sistema ele é analisado só até aqui. Então, essa energia cinética também ela não existe. Então, isso aqui vai para 0, tá? Eu digo que para esse sistema não vai existir energia cinética nesses dois pontos aqui que eu estou analisando, que é quando a mola está comprimida e quando o corpo atingiu lá a altura máxima, tá? Aí, só me restou energia potencial gravitacional mais variação de energia potencial elástica. Tem que ser igual a 0, porque o sistema é negativo, ou é conservativo, perdão. Então, para o sistema conservativo, isso aqui tem que acontecer. A energia potencial gravitacional, a gente já encontrou, né? O valor dela que é 0,981 joules. Então, substituindo aqui, ó, eu tenho que a energia potencial gravitacional é igual a 0,981, mais variação da energia potencial elástica é igual a 0. Se eu jogo para o outro lado, eu tenho que a variação da energia potencial elástica vai ser menos a variação da energia potencial gravitacional. Porque lembra, se o sistema é conservativo, as energias elas estão sempre variando, se transformando. Por isso que uma é o inverso da outra. Então, eu encontro aqui, ó, que a variação da energia potencial elástica tem o mesmo módulo da energia potencial gravitacional. Só é negativa porque elas estão sempre lá se alternando, tá? Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Ninguém? Então tá. Por fim, ele pergunta qual é a constante de elasticidade da mola. Veja, a gente sabe que variação da energia potencial elástica é igual a menos 0,981 joules, né? E eu sei que a energia potencial elástica também, ela pode ser calculada através da própria equação dela, né? De Kx ao quadrado sobre 2. Quem é variação da energia potencial elástica?
energia potencial elástica no final, menos energia potencial elástica no início. No início, essa energia, ela existe, tá? Só que no final ela não vai existir porque a mola ela já está lá relaxada, ela não está mais comprimida. Então, eu digo que essa energia potencial aqui, no final, ela é zero, mas no início ela existe. É igual a quem? A menos 0,981, que foi o que a gente encontrou através desse resultado que a gente fez aqui, tá? Aí, o que acontece? Ó? Quem é energia potencial no início? Energia potencial no início é Kx ao quadrado sobre 2. Só que o negativo continua aqui, tá? Que é da equação. É igual a menos 0,981. Multiplica todo mundo por menos 1 e troca o sinal. Então, vai ficar Kx ao quadrado sobre 2 é igual a 0,981. A questão que é que eu descubra quem é K, ó, quem é essa constante elástica aqui. X a gente tem que é a deformação que ele me deu, que é de 8 centímetros, tá? Transformando para metro, tem que lembrar de transformar isso aí para metro. Substituindo, então, aqui, só para quem não pegou rápido, vamos lá. O que acontece? Então, eu tenho Kx ao quadrado sobre 2. Eu vou pegar esse 2 que está aqui dividindo e vou levar para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar Kx ao quadrado é igual a 2 vezes 0,981. Depois, o x ao quadrado que está aqui multiplicando vai para lá dividindo toda essa multiplicação aqui. Então, eu tenho que K é igual a 2 vezes 0,981 dividido por x, que é 8 centímetros, transformando para metro dá 0,08 ao quadrado. Quando eu resolvo isso aqui, eu encontro uma constante elástica de 306,6 newtons por metro. Deu para entender, pessoal? A variação da energia potencial elástica eu não entendi, não. Qual parte da potencial elástica? É essa aqui ou essa aqui, em laranja? A azul. A anterior, essa aí. Tá. O que acontece? Como o sistema ele é conservativo, certo? Ele é conservativo. Se ele é conservativo, a gente viu que a variação, a energia mecânica no início é igual a no final. Ou seja, se eu passo a final para o outro lado da igualdade, eu vou ter que a energia mecânica no início menos a energia mecânica do final é igual a zero. O que isso quer dizer? Isso é lá no slide da teoria que a gente viu antes. Ó. A gente viu que a variação, o somatório das variações de energia que existe tem que ser igual a zero. Então, energia cinética, variação de energia cinética mais variação de energia potencial, ela tem que dar igual a zero. Porque ele tem que atender isso aqui para o sistema ser conservativo, tá? Aí, o que acontece? Ó, quando eu vou analisar quem é a energia potencial que eu tenho nesse sistema, porque a gente sabe que a gente tem dois tipos, ou a elástica ou a gravitacional, eu vou olhar o sistema e eu vejo que ele tem altura, então vai ter energia potencial gravitacional, mas ele também tem um componente elástico, que é a mola. Então, aqui também vai existir uma energia potencial elástica, além da gravitacional. Então, eu tenho dois tipos de energia potencial. Então, veja que agora eu tenho que dizer, já que a teoria me fala que o somatório das variações de toda a energia tem que ser igual a zero, então eu tenho que a variação da energia cinética mais a variação da energia potencial gravitacional mais a variação da energia potencial elástica, elas têm que ser igual a zero, tá? Só que o que a gente analisa? Eu analiso aqui, ó, o sistema no momento inicial, ou seja, antes do movimento acontecer, que é esse aqui, e depois que o movimento acontece, onde o corpo atingiu lá o ponto que ele tinha que atingir. É esses dois pontos que é analisado. No momento inicial, o que eu tenho? Eu tenho a mola comprimida e a bola de gude ainda em conexão com a mola, tá? Ela não está em movimento, ela está parada. Se a bola de gude está parada, ela não tem velocidade. Então, aqui nesse primeiro momento, não vai existir energia cinética. Então, eu digo que a energia cinética no início é igual a zero. Aí, agora eu vou lá para o outro movimento, depois do movimento, analisar depois que o movimento aconteceu. O movimento aconteceu, a bola de gude já atingiu o alvo que ela queria lá de 20 metros. Atingiu naquele ponto, ou seja, ela atingiu a altura máxima dela. Naquele ponto de altura máxima, o que eu tenho? O corpo para,
né? Quando ele atinge a altura máxima, o corpo para depois começar a cair. Só que eu só estou analisando até o ponto da altura máxima. Então, naquele ponto de altura máxima, a bola de gude parou. Então, a velocidade dela lá era 0. Se a velocidade era 0, eu também não tinha energia cinética final aqui, ó. K final não existia. E K aqui no início também não existia. Os dois eram iguais a zeros, porque o corpo continuava aqui, ó, parado, tá? Por isso que a variação da energia cinética aqui foi para 0, ela sumiu, porque final menos inicial não existia, então ela sumiu aqui. Então, o que é que me restou? Restou variação da energia potencial gravitacional, mais a variação da energia potencial elástica tem que ser igual a 0, tá? Isso aqui ainda atendendo lá a teoria. A gente calculou quem era essa variação da energia potencial aqui, ó. Que é quem? 0,981 joules. A gente calculou ela aqui. Então, eu só fiz substituir, ó. 0,981 mais a variação da energia potencial elástica tem que ser igual a 0. Então, eu peguei esse valor e passei para o outro lado. Ele está aqui positivo, vai para lá negativo. Aí, eu encontrei que a variação da energia potencial elástica ela vai ser igual a 0,981, só que negativo. Por quê? Porque essas energias elas estão se alternando. Quando ela era aqui nesse ponto, ela era de 0,981, a energia potencial gravitacional era 0, porque a altura ele não tinha. Mas quando chegou aqui nesse ponto, aqui de altura máxima, existia uma energia potencial, porque eu tinha uma altura de 20 metros, mas em compensação a mola ela estava relaxada, ela não estava mais comprimida. Então, nesse ponto, a energia potencial gravitacional é 0. Então, veja que elas se alternam, por isso que fica o sinalzinho de menos aqui. Deu para entender? Beleza, deu sim. Melhorou? Melhorou. Aí, desse pedacinho aqui, foi que a gente conseguiu descobrir quem é K. Porque eu sei que a variação é igual a esse valor, e sei também que a variação é sempre final menos o inicial. Como a gente já analisou que no final a energia potencial elástica aqui vai ser 0, porque a mola não está mais comprimida, ela está relaxada, então só me restou energia potencial no início, tá? E a gente sabe que energia potencial é calculada através de kx ao quadrado, só fiz substituir a equação. Agora eu entendi, professor. Deu para entender agora? Entendi. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Opa, eu mexi aqui, o que foi que aconteceu? Eita, peraí, aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, vou seguir aqui, tá? Para finalizar. Eita, saiu um errinho aqui. Meu Deus, o que é que eu faço agora? Deixa eu só consertar isso aqui rapidinho. Deixa eu ver onde que tá. Aqui, para não ficar ruim de entender. Aqui. Vocês estão conseguindo ver a alteração que eu tô fazendo? Ou não? Sim, dá para ver. E já mudou para vocês ou não? Pronto, né? Mudou. Agora tá na tela com os nomes. Então deixa eu voltar lá de novo, peraí. Não, aí não. Peraí. Aí, foi? Ou não? Agora foi. Pronto, agora foi. Pronto, tá, obrigada. Ó, o que acontece aqui? A gente trabalhou até agora, aquelas questões, a gente considerou sempre o sistema conservativo, ou seja, quando a energia mecânica no final era igual à energia mecânica no início, tá? Agora, a gente vai trabalhar com sistemas não conservativos, ou seja, aqui a questão ela vai me fornecer, vai dizer que existe ali uma transformação de outro tipo de energia no sistema. Então, ou ela vai dizer assim, olha, calcule a variação de energia térmica, de energia luminosa, ou o sistema tem uma força de atrito, ou, certo? Considere a resistência do ar, a força de atrito do ar é de valor tal. Então, sempre que falar em força de atrito, a gente sabe que é uma força que está oposta ao movimento. A gente viu isso lá
Perdão, passou uma moto aqui. A gente viu lá na unidade 2, tá? Que a força de atrito ela é uma força que está oposta ao movimento. Então, o trabalho dessa força de atrito, como a gente sabe que trabalha a energia, é uma energia que está sendo transformada, né? Ou seja, eu tenho uma energia do movimento acontecendo, mas o trabalho da força de atrito acontece oposto. E a gente viu que ele se subtrai, né? Subtrai porque eu tenho ali, não é uma perda de energia, a energia não está sendo perdida. Na verdade, ela vai estar sendo transformada em outra coisa, tá? Então, quando a gente, por exemplo, empurra uma caixa num piso, ali eu tenho o atrito da caixa com o piso. Então, você faz força para um lado com a caixa, você realiza um trabalho, né? A força que você está aplicando vai realizar um trabalho e vai realizar um movimento. Mas o atrito entre a caixa e o piso, ele não deixa de existir, vai continuar existindo. Então, querendo ou não, eu tenho que vencer para o movimento acontecer essa força de atrito, tá? Que é a força que o piso faz em relação à caixa. Esse trabalho que a força faz é oposto à força que eu estou aplicando. Então, veja que é um trabalho que vai negativo. E esse negativo ali não significa dizer que ele está lá sendo tirado, sendo perdido. É porque a caixa, quando você entra em atrito com o piso, você observa que o corpo ele ele esquenta ali com aquele atrito, né? Então, ali eu estou transformando essa energia em energia térmica, tá? Quando, por exemplo, vocês assistem filmes aí, né? Aí vem um meteoro que vai atingir a Terra, por exemplo. Quando ele, né, à medida que ele vai caindo, você percebe que ele vai pegando fogo, né? Porque isso por conta do atrito com o ar, tá? Então, o atrito do corpo com o ar, né, ele faz com que a energia ela seja transformada em energia cinética, à medida que o corpo vem caindo, essa energia cinética ela vai se transformando em energia térmica, e aí o corpo ele aquece, tá? Então, é isso que acontece em sistemas não conservativos. Aí, quando existir esse sistema não conservativo, a gente não vai mais considerar que a energia mecânica do final vai ser igual à energia mecânica do início. A energia mecânica do final agora vai ser igual à energia mecânica do início menos a variação de energia interna. Professor, o que é energia interna? É qualquer tipo de energia que não seja nem cinética e nem potencial. Então, se for luminosa, se for mecânica, se for térmica, se for independente, se for química, qualquer outro tipo de energia, a gente vai chamar aqui de variação de energia interna, tá? Então eu preciso saber quem é essa variação da energia interna para eu poder calcular quem é a energia mecânica final do corpo, por exemplo, tá? Aí, como é que eu calculo a energia mecânica, a variação de energia interna? A variação da energia interna, pessoal, vai ser sempre igual ao trabalho da força de atrito, sempre. Então, se eu conheço a força de atrito, calculo o trabalho dela, consequentemente, eu já acho essa variação de energia. Até aqui, alguma dúvida, algum questionamento? A gente já está encerrando a aula, tá, gente? Eu sei que vocês estão cansados. Provavelmente. Ninguém tem dúvida? Eu não entendi o que falou. Razoável. Não, professor. Não entendeu? Não tenho dúvida. Ah, tá. Então vamos. Oi. Eu fiquei na dúvida aí. Tu explica de novo essa questão da energia? Explico. Dessa aqui. De tudo, né? Tudo, é. Tá. Então vamos lá. Aqui a gente está falando de sistema não conservativo. O que é um sistema não conservativo? É um sistema que a energia mecânica ela não vai mais se conservar. Ou seja, eu não tenho mais ali agindo só energia cinética e potencial, que elas ficavam alternando entre si, né? Quando uma era máxima, a outra era mínima, não existia isso. Aqui não vai ter mais isso. Aqui eu vou ter outras energias envolvidas nesse sistema. Então, ou eu vou ter energia química, a questão vai vir falar de outra energia que não seja nem energia cinética e nem energia potencial, tá? Então, tipo, se a questão informar algum outro tipo de energia e ela é interna. Aí ela é um sistema não conservativo e ela vai ter uma variação de energia interna. Isso. Ou a questão pode não
falar de outra energia, mas ela pode dizer que no sistema existe uma força de atrito. Então, se existe força de atrito, eu estou tendo uma transformação de energia aí, tá? Sim. Ela pode falar desses dois jeitos aí. E aí, se ela falou isso, o que acontece? Eu já vou saber, olha, tem força de atrito, né? Então, o sistema é não conservativo. Então, se eu sei que o sistema é não conservativo, então a energia mecânica do final não vai ser mais igual à do início. O que eu sei? Que a energia mecânica do final vai ser igual à energia mecânica do início, menos o quê? Menos a energia que foi transformada. Porque, veja, se você tem um sistema que você diz assim, olha, no início a energia era de 100 joules. Só que no final você foi olhar essa energia, ela não era mais de 100, ela era de 80. Então, 20 foi para onde? 20 foi perdido? 20 não foi perdido, 20 foi transformado. Porque energia nem se perde, nem se ganha, ela se transforma. Então, aqueles 20 joules, ela foi transformada em outro tipo de energia. Por isso que é sempre a inicial menos o que foi transformado. Tá certo? Até aqui? Então, no caso, a que se transforma é a interna. O que sobrou a aí. interna. É a interna. Essa variação de energia interna é o que sobrou. É a que foi transformada. Uhum. Tá? Beleza, obrigada. E aí, como é que eu encontro ela? Eu encontro ela calculando o trabalho da força de atrito. Sempre assim. Se eu digo que a força está existindo uma força de atrito no sistema, então calcula o trabalho da força de atrito que você sabe quem é essa energia que foi transformada. Tá? Beleza. Só isso que vocês precisam entender daqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Então, vou seguir. Para finalizar a aula, é o último exercício de hoje, tá? E para a gente fixar aí um pouquinho desse entendimento de sistema não conservativo. O que está dizendo aqui, ó? Um cão arrasta sua caixa de dormir em um piso, aplicando uma força horizontal de 8 newtons. O módulo da força de atrito cinético que age sobre a caixa, então veja que ele diz que tem aqui, ó, força de atrito, tá? Tem força de atrito, então o sistema já não é conservativo. Então, a força de atrito cinético que age sobre a caixa é de 5 newtons. Quando a caixa é arrastada por uma distância de 0,7 metros, qual o trabalho realizado pela força do cão e qual o aumento da energia térmica da caixa e do piso. Então, veja que ele diz que está tendo um aumento de energia térmica, tá? Por que está tendo esse aumento de energia térmica? Por conta da força de atrito. Então, aqui, o que eu tenho acontecendo? Ó, eu tenho uma caixa, que o cão está empurrando a caixa com a força de 8 newtons, mas existe uma força de atrito aqui exercida pelo piso, né? O contato do piso com o solo, que é oposta ao movimento, que é de 5 newtons, tá? E aí ele quer saber qual é o trabalho da força do cão, ou seja, qual é o trabalho realizado pela essa força de 8 newtons, e qual é o aumento da energia térmica. Então, vamos por partes. Vamos calcular primeiro quem é o trabalho realizado pela força do cão. A gente sabe que trabalho, né, é força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Nesse caso, o deslocamento é de 0,7, eu sei que essa força é maior, então eu sei que o deslocamento ele está nessa direção e nesse sentido. Então, o deslocamento é paralelo à força. Então, o ângulo aqui é 0, tá? O ângulo aqui é 0. Cosseno de 0 a gente sabe que é 1. Então, eu vou dizer que o trabalho aqui é só força vezes deslocamento. Como eu estou falando da força, que é 8, então o trabalho da força do cão vai ser a própria força do cão, que é 8, vezes o deslocamento, que é 0,7. Então, eu tenho aqui força, o trabalho da força do cão é de 8 vezes 0,7. Eu encontro aqui um trabalho de 5,6 joules. Encontrei a primeira pergunta aí, né? Oi, pode falar. Porque, como foi aí que tu descobriu que a distância é a mesma direção da força, deslocamento? Porque, veja, ele está aqui no plano horizontal, não tá? No plano horizontal? Sim. Se ele vai se deslocar, ele só pode se deslocar nessa direção assim, não pode? Só pode ser na horizontal, porque a força também está na horizontal, as duas, ó. Não tá? Sim. Aí ele só pode se deslocar na horizontal.
Eu sei que o sentido vai ser para lá, da esquerda para a direita, porque essa força é maior que a de 5 newtons. Então, quando eu subtraio, eu encontro uma de 3 para cá, tá? Por isso que Sim. eles são Então, paralelos. encontra uma positiva, né? Quando você subtrai as duas forças, você Isso. encontra uma positiva, o Isso. sentido é da esquerda para a direita. Isso. Aí seria a força resultante do sistema todo, tá? Que seria de 3. Mas como a questão não está me pedindo quem é essa força resultante, eu não vou calcular ela aqui, tá? Ela só está pedindo o trabalho da força 8. Por isso que eu fiz de 8 aqui, tá bom? Pronto. Aí encontrei aqui, ó, o trabalho da força do cão, que é 5,6 joules. Agora ele quer saber, ó, quem é o aumento da energia térmica. Ou seja, a gente não viu lá que variação de energia interna é qualquer outra energia que não seja nem cinética nem potencial? Então, nesse caso, a minha energia interna aqui é o que a gente está chamando de energia térmica. E eu vi que a energia interna, que é isso aqui, ó, que vai ser essa energia térmica, ela é igual ao trabalho da força de atrito. Então, se eu calcular o trabalho dessa força de atrito, eu já vou encontrar quem é essa energia aqui, tá? Como é que eu faço isso? Variação de energia interna é igual ao trabalho da força de atrito. Trabalho da força de atrito é a própria força de atrito vezes o deslocamento, tá? Não vou usar o cosseno do ângulo, porque ela tá paralela do mesmo jeito aqui, ó. Então, o ângulo é 0, dá 1. Então, força de atrito vezes o deslocamento. Variação da energia interna é quem? Quem é a força de atrito? A questão me deu aqui que é de 5 newtons. E o deslocamento é de 0,7. Então, eu encontro aqui que a variação de energia interna é de 3,5 joules. Isso aqui foi a energia que foi transformada, tá? Deu para entender, pessoal? Entendi, beleza. Tranquilo, né? Sim. Pronto. Então, nossa aula se encerra aqui, tá? Por hoje, de conteúdo, é isso. Então, hoje a gente finalizou aí a unidade 3, tá? Semana que vem a gente começa a unidade 4. Eu vou estar encerrando aqui a aula com vocês e vou imediatamente já começar vou só passar aqui os dados para o computador e publicar no WhatsApp e colocar lá no portal a lista de atividade. A lista de atividade, pessoal, vocês podem entregar em até 3 pessoas, tá? Lembrando, vai valer 1.500 pontos e o prazo é até a próxima sexta-feira, dia 5 de junho. Então, dia 5 de junho... Vai fotografar daquele jeito lá e transformar em PDF para mandar? Isso, do mesmo jeito, tá? Da mesma forma. Aí vocês Tá bom. fazem, pode me entregar em até 3 pessoas, assim, o nome, tá? Para não ficar muito trabalho, mas eu peço que vocês tentem responder, tentem entender. Qualquer dúvida, pode me procurar, que não é porque é pontuada que eu não vou ajudar vocês, eu ajudo, tá? Mas me procurem, não fiquem com dúvida, por favor, tá bom? Beleza. Vou estar encerrando aqui a gravação, só um instante.